Eu apresento a todos, neste instante, a minha saudação, desejando-lhes a bênção e a graça do nosso eterno e poderoso Deus, que a nossa bendita e santa Vó Rosa possa verdadeiramente dispensar-lhes a graça celestial nesta noite. Falo-lhes alguma coisa esta noite a respeito da importante verdade e do importantíssimo ponto de doutrina desta Igreja Apostólica, quando afirmamos que o homem santo verdadeiramente representa a Deus e a todo o seu reino nesta terra. É este um princípio de doutrina o qual pregamos desde o início da obra desta igreja. Eu quero desde o início que entendam todos que me ouvem e peço que prestem muita atenção à mensagem desta noite, principalmente os obreiros e aqueles que vão batizar-se, para que a sua fé esteja bem esclarecida na verdade da doutrina. Como eu disse, é um ponto de fé que pregamos desde o início da obra desta igreja, que o homem verdadeiramente santo representa a Deus nesta terra. E quando falo homem, falo tanto do homem do sexo masculino como da mulher do sexo feminino e muito especialmente daqueles que são escolhidos para um ministério especial nesta terra, representando verdadeiramente o reino dos céus. Eu lhes digo que a única igreja na face da terra que prega isto, porque todas as demais ensinam que Deus só pôde ser representado nesta terra pelo seu amado Filho Jesus. Entretanto, sabemos que Jesus, na verdade, veio com a missão especial de revelar o Pai. Porém, Deus sempre teve o seu plano e sempre usou criaturas nesta terra para fazerem sua obra e representá-lo. Eu disse que é um ponto de doutrina pregado por nós desde o início da obra desta igreja. Isto é importante, porque devem saber que nós não estamos pregando isto agora somente para afirmar que o irmão Aldo, como representante do Consolador e tendo um ministério especial à frente desta igreja, é na verdade também um representante de Deus e do seu poder. Na verdade, nós pregamos isto, que como profeta, e o último profeta a ser enviado por Deus a esta terra para dar cumprimento à vontade divina e muito especialmente para realizar as obras do Consolador, temos lhes pregado, inclusive através do programa de rádio, que na verdade ele representa não só o Pai, como todo o poder do reino dos céus nesta terra, para realizar as obras do Consolador e também para revelar este Consolador e a sua vontade, transmitir a sua vontade e as suas ordens. Mas eu esclareço, primeiramente, que nós não estamos pregando isto agora. Nós sempre pregamos isto desde o início da obra desta igreja. E tanto assim que está muito esclarecido este ponto no livro O Evangelho do Reino dos Céus, e muito especialmente no capítulo em que fala a respeito da criatura santificada como imagem de Deus nesta terra. E aqui está dito no capítulo 5 e versículo 4. O homem espiritual e santo, inteiramente consagrado ao Pai, além de semelhante a Ele, é a imagem de Deus, isto é, a representação exata do Espírito Divino. Aqui está o que afirmamos, e não só nesta última edição do livro Evangelho do Reino dos Céus, mas isto já estava nas primeiras edições, editado há mais de 20 anos atrás. Então está dito: o homem espiritual e santo, inteiramente consagrado ao Pai, além de semelhante a Ele, é a imagem de Deus, isto é, a representação exata do Espírito Divino. E no versículo 7, o homem santo
verdadeiramente santificado, é consequentemente a imagem de Deus. É, pois, a representação dele na terra. Sua maneira honrada e exemplar de viver testifica esta verdade. Este homem santificado, ou a criatura inteiramente santificada e principalmente escolhida para um ministério especial na terra, faz parte do poder de Deus, porque sendo semelhante a ele, possui virtudes do seu espírito, e por esse motivo deve conservar-se santificado. Eu digo aos irmãos que há alguns ainda na igreja, inclusive até mesmo talvez entre obreiros, que estranham nós dizermos que o irmão Aldo, como representante do Consolador, representa também a Deus e a todo o poder celestial. E há alguns que chegam ainda a impor alguma dúvida a respeito da verdade que pregamos, de que a Santa Vó Rosa, na verdade, é o Espírito Consolador, o outro Consolador prometido por Jesus, e que executa todo o poder do seu Espírito. E estranham e põem alguma dúvida no assunto por causa dela ter sido uma criatura humana nesta terra, e por causa de ter sido mulher, e no caso dele, por causa de ser um homem, na aparência semelhante aos demais. Entretanto, eu afirmo, e afirmo isto porque quem mostrou e falou foi a Santa Vó Rosa, através do próprio irmão Aldo. Aqueles que estranham esta verdade que pregamos, além de não crerem em toda a doutrina desta igreja apostólica, estranham esta verdade afirmada porque têm dúvidas em sua alma e em seu espírito, e estranham por um princípio muito importante, porque não foram eles os escolhidos. Como todos sabem, o nosso irmão Aldo foi escolhido para representante e sucessor da Santa Vó Rosa, mesmo antes dela deixar o seu corpo, embora nós não tivéssemos pregado e anunciado isto à igreja antes dela deixar o corpo. Mas eu e o bispo fomos avisados que em toda a igreja ele era o único que tinha condições espirituais, morais e dom no seu espírito, e um cérebro perfeito, para poder receber os dons dela, caso ela viesse a ser levada ao céu em espírito e precisasse na terra um continuador de sua obra. Então foi ele escolhido e chamado antes mesmo dela deixar o seu corpo. Acontece que a Santa Vó Rosa, quando soube que o pai ia concordar com o pedido dela, de que ela deixasse o seu corpo para passar a exercer o seu ministério somente em espírito, quando no céu isto foi decidido, ela começou a avisar, principalmente alguns pastores que comumente frequentavam a sua casa e ali se reuniam às vezes para visitá-la. E ela afirmou, e estão aqui presentes muitos dos que a ouviram falar algumas vezes, de que quando ela deixasse o corpo, ela apareceria em espírito para a pessoa escolhida. E acontece que diversos daqueles pastores pensavam que o escolhido seria um deles. E nunca tiveram a ideia, não passou em seus pensamentos a ideia de que o escolhido pudesse ser outra pessoa, e muito menos pensaram que o escolhido seria o nosso irmão Aldo, porque ele não era obreiro e não fazia parte do ministério. Por isso é que eu estou lhes afirmando que nos dias presentes, depois de 16 anos, quase 16 anos que estamos pregando esta verdade, de que ele é o representante do outro Consolador, e logicamente representando o Consolador tem que representar Jesus, tem que representar o Pai, tem que executar o poder do Espírito do Pai, porque eles integram e formam um poder só. Não há distinção de poder entre a pessoa do Pai, de Jesus, e do Consolador,
e também de todos os santos. Eles formam um poder só. Se ele representa como realmente representa o Consolador e é o seu sucessor, logicamente representa a Deus, representa Jesus e o Espírito do Pai. Mas, como eu lhes disse, é de estranhar que ainda haja na igreja pessoas que duvidem disto e que estranhem esta verdade depois de nós pregarmos isto há quase 16 anos. E também o motivo que levou alguns a guardarem certas dúvidas em seu espírito a respeito do assunto e de vez em quando apresentarem não a nós da direção, porque nós não íamos aceitar de maneira alguma e não aceitaremos de maneira alguma afirmações, sejam quais forem, de dúvida a respeito de nossa doutrina, neste ponto ou em qualquer outro ponto da doutrina, mas nos seus pensamentos, no oculto dos seus corações e uns com os outros. Muitas vezes apresentam a sua estranheza em torno do assunto, quando afirmamos que um homem ainda no corpo de sua carne representa o Consolador e representa Deus. Porém estranham e guardam dúvidas em seus corações porque têm inveja. Como esperavam que eles seriam os escolhidos e não foram, ou que um deles seria o escolhido e não foi nenhum deles, mas a escolha recaiu sobre uma pessoa que nem membro do ministério era, alguns guardam ainda uma sombra de inveja em seu coração, porque desejavam servir assim a Deus. Mas eu digo aos irmãos que o servir a Deus não é uma resolução da pessoa, principalmente quanto a cargos de responsabilidade. A escolha parte de Deus para a pessoa e não da pessoa para Deus. Entendam esta verdade importantíssima. Se a escolha de uma determinada pessoa, principalmente para exercer um cargo de responsabilidade na direção e governo da igreja, na sua direção, uma missão especial, enfim, na terra, como representante do poder divino, se a escolha partisse da pessoa para Deus, então a criatura humana estaria mandando em Deus, estaria impondo sua vontade a Deus, estaria impondo sua vontade ao poder celestial e ao próprio Jesus. Por isso a escolha sempre partiu de Deus para a criatura humana. É verdade que ambas as vontades se encontram. A vontade divina em preservar aquele espírito para servi-lo e para representá-lo. E a predisposição da pessoa para ser fiel a Deus e amar a Deus e ao seu reino. E no momento preciso da vida, então a criatura é chamada e escolhida. E Deus a ela se revela, como aconteceu desde o tempo antigo e mais remoto, até os tempos presentes, na era do Consolador e na história desta igreja apostólica. Por isso é que eu lhes disse que não é nada novo, e não é doutrina nova e nem nossa, mas sim do Evangelho do Reino dos Céus. Esta verdade de que o homem santo verdadeiramente representa a Deus nesta terra. E tanto que é assim que Deus, quando formou este universo, e aqui formou uma raça humana, criando em primeiro lugar um casal, para que deste casal a raça humana se multiplicasse, criou ele Adão e Eva, e os criou com o plano de que eles fossem seus representantes. Não foram, porque o traíram, porque o negaram. Eles é que falharam com a parte da escolha. A escolha divina tinha sido feita, e eles foram criados para isto. Não foram representantes de Deus, porque eles pecaram, traíram a Deus e falharam com o seu compromisso. E quando a parte humana falha com o compromisso, então é lógico que não pode mais ser representante de Deus. Mas quando a parte humana escolhida, notem o que eu friso, quando a parte humana escolhida guarda a sua vocação e o seu amor, então a vontade divina prevalece. E Deus, exercendo o seu poder extraordinário, cujo poder é acrescido
do poder e da graça de Jesus como Senhor e Salvador e da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador nos dias presentes, então, exercendo eles todo o poder divino, podem fazer da criatura escolhida verdadeiramente um seu representante nesta terra, com a missão especial de servir o reino dos céus e fazer as obras celestiais entre os homens para revelar a vontade divina e manifestar o real poder divino. Mas, como sabem, porque sempre lhes contamos a história sagrada dos servos de Deus do passado, tendo Adão e Eva falhado, Deus tomou suas providências. E desde o tempo mais remoto, ele escolheu criaturas para servi-lo. Há muitos e muitos séculos atrás, um dos primeiros que ele chamou foi Abraão, que viveu uma vida longa nesta terra. E na doutrina, na palavra de São Paulo, é chamado o pai da fé. E é um santo de grande poder na glória celestial hoje. Abraão era homem, à semelhança dos demais, já avançado em idade. E Deus revelou-se a ele, enviou um anjo para falar com ele, e lhe ordenou que se separasse dos povos da terra e vivesse para ele, porque dele, Abraão, Deus faria uma geração para servi-lo em todos os séculos nesta terra. Isto ele fez, deu-lhe um filho por um milagre do céu, porque tanto ele como a esposa já eram avançados em idade. E daquele filho, ele criou uma família grande e depois um povo grande, e deste povo uma geração, e esta geração foi se multiplicando e veio a consolidar-se em Jesus, através da sua obra de Redentor, para que na terra houvesse então verdadeiramente o povo escolhido. Mas não foi só Abraão o único homem que representou a Deus nesta terra, e verdadeiramente ele representou a Deus. No passado, na história do povo de Abraão, descendentes de Abraão, surgiram homens e criaturas piedosas, que foram escolhidos para representar a Deus, principalmente profetas. E não foram só homens profetas, houve também mulheres piedosas, que o serviram com dignidade no tempo passado. E os profetas representaram a Deus poderosamente. Entre todos eles se salienta muito a obra e o ministério importantíssimo de Moisés, o qual dirigia um grande povo e atendia o povo igualmente como o irmão Aldo atende hoje. Resolvia os seus problemas. E enquanto Moisés foi o único responsável por aquele povo obedeceu e foi fiel. Afastou-se dos caminhos divinos quando o santo que verdadeiramente representava a Deus, via a Deus e falava com Deus, deixou de dirigi-los. Então, deixou de dirigi-los porque, principalmente, terminou seu ministério na terra. Então aquele povo desviou-se dos caminhos divinos em parte. Porém, assim mesmo, como era plano de Deus mandar a Jesus, ele continuou fazendo com que de tantos em tantos anos profetas poderosos surgissem nesta terra. E assim nós vemos a história de Elias, de Eliseu, que foram poderosos em milagres e realizaram coisas extraordinárias, do profeta Isaías, que foi muitíssimo sábio e profundo nas suas profecias e revelações, sendo o único profeta que revelou em minúcias o nascimento e a crucificação e ressurreição de Jesus. Vemos a obra do profeta Daniel, que foi profundo também em sua sabedoria e em suas revelações, revelando fatos notórios que estão se dando até hoje na história dos povos. E assim muitos profetas surgiram. Todos eles foram homens, homens que nasceram à semelhança dos demais. Homens, alguns na sua meninice ainda, como se deu com Samuel, outros na sua adolescência, outros já numa idade um pouco avançada, mas no tempo próprio Deus revelou-se a eles e os separou entre os demais homens e os santificou e fez deles seus profetas para falarem a sua palavra e anunciarem as suas verdades. Este período encerrou-se, culminou-se com João Batista,
homem à semelhança dos demais, somente que nasceu nesta terra por um milagre divino, não milagre à semelhança de Jesus, porque a semelhança de Jesus só ele mesmo, que nasceu inteiramente gerado pelo poder do Espírito do Pai. João Batista teve pai e teve mãe nesta terra, mas a sua mãe o concebeu por um milagre do céu, porque já era avançado em idade. Foi o último profeta do tempo passado. E diz o texto do Novo Testamento que São João Batista foi cheio do Espírito de Deus desde antes de nascer. Mas nasceu à semelhança dos demais. Era homem à semelhança dos demais. Representou a Deus. Foi precursor do Messias. Preparou os caminhos para Jesus. E deu até a sua vida em sacrifício no final de sua existência. Finalmente surgiu Jesus. Jesus nasceu por um milagre perfeitíssimo do Pai, porque não foi formado por vontade humana, não houve interferência de homem. Maria Santíssima o concebeu por um milagre do céu, e ele nasceu santíssimo. Porém, a sua aparência era de homem. Era filho de Deus, mas a sua aparência era de homem e a sua constituição física era de homem também. E como homem ele suportou todas as lutas e todas as tentações nesta terra sem de se dobrar diante do pecado. E quando foi no final do seu ministério, ele pôde dizer aos seus apóstolos: quem me vê a mim, vê ao Pai. E ele não estava num corpo humano, o espírito dele era, desde a eternidade, celestial e Filho Santíssimo do Pai. Mas aquele espírito viveu 33 anos, pelo que consta, num corpo de homem e num corpo material. Entretanto, não dobrou-se ao pecado e representou tão bem ao seu Pai que pôde dizer: quem vê ao Pai, vê a mim. E Maria Santíssima? Quem era Maria Santíssima? Era mulher semelhante às demais. Era uma moça semelhante às demais. Aquilo que a distinguia foi o seu intenso amor por Deus e a sua fé e esperança de que um dia o Messias viria. Porém, não esperava ela que seria a escolhida para ser a mãe do Salvador. Entretanto foi, e o anjo lhe apareceu e revelou-se a ela, e naquele instante ela acabou de ser santificada, completou-se a sua santificação, e ela chegou a ser a mãe do Filho de Deus, a mãe do Messias prometido, e cumpriu sua missão. Cumpriu-se a palavra do anjo que lhe disse: bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. Recebeu o precioso galardão e a rainha nos céus, mas na terra existiu como mulher. E eu lhes digo mais, cumpriu até mesmo sua missão de mãe e de chefe de família e de dona de um lar. Mas nunca quebrou sua santidade por isto e nem desobedeceu a Deus e ao Pai. Por isto tem o galardão que tem. E os santos apóstolos foram homens semelhantes aos demais. Quem era São Pedro? Um pescador. E quando chamado, estava lutando lá no mar, ganhando o seu pão, ganhando o seu dinheiro na pesca. Assim era São Pedro, e estava ele junto com São João também, lá pescando, cuidando dos seus interesses materiais, quando Jesus o chamou e disse: vem e segue-me, porque serás pescador de homens. E Jesus o santificou, assim como santificou a São João, como santificou os demais apóstolos, com exceção de um, Judas Iscariotes, que o traiu, porque cedeu à cobiça do dinheiro e à inveja. E a inveja, invejando ele a Jesus, foi levado ao caminho da perdição. Foi o único, mas os demais foram santificados, e alguns deles representaram a Deus o Pai e a Jesus notoriamente nesta terra, ainda na vida do corpo, chegando São Pedro até a ressuscitar a uma serva de Deus muito piedosa, Dorcas. São Paulo também chegou a realizar a ressurreição, e só não se cumpriu neles a profecia e a palavra de Jesus a respeito da vinda do outro Consolador,
porque houve sérios embaraços na organização da igreja da época e não puderam, enfim, eles alcançar o precioso galardão de Espírito Consolador. E diante de todas as coisas, o Pai resolveu adiar, até que pudesse cumprir a promessa, numa pessoa que nascesse nesta terra para isto e que guardasse a sua vocação, porque este é o ponto importantíssimo da doutrina a respeito deste assunto. Finalmente, chegamos nos tempos atuais. É oportuno e sempre edifica a fé nós recordarmos a história religiosa do passado dos servos de Deus, para que a igreja do presente tenha bem firme em sua memória e em seu espírito a verdade da doutrina e seja fiel inteiramente à sua igreja, a doutrina que aprende, e nos tempos presentes ao Consolador e a todo o reino celestial. Como eu lhes disse, chegamos nos tempos presentes. Há anos e há séculos, o Pai junto com Jesus lutavam para ter nesta terra uma criatura piedosa que chegasse a merecer o precioso galardão do Espírito Consolador. Alguns espíritos Deus formou com esta intenção, espíritos privilegiados, que viveram num corpo, eram escolhidos, porém quando chegou numa certa altura de suas vidas, foram vencidos pelo pecado. Uns pelos pecados do mundo e da carne, outros pelo orgulho e pela vaidade. E embora tenham realizado uma determinada missão religiosa, mas não chegaram a ser líderes do verdadeiro povo de Deus e não chegaram a receber o precioso galardão de outro Consolador. Finalmente a escolhida era Santa Rosa. Seu espírito foi formado para isto. Os anos se passavam, já estava ela com aproximadamente 60 ou mais de 60 anos de idade, quando afinal Deus o Pai, usando o seu amado Filho Jesus, pôde tomar conta da igreja que nós organizávamos com boas intenções, o bispo e eu. E ele podendo colocar a Santa Rosa em nosso meio, tomou conta dela para poder tomar conta da igreja. Mas por quê? Pôde tomar conta da igreja e colocá-la em nosso meio, porque acontece que nós também éramos escolhidos. Não para a missão de Consolador. Esta missão coube a ela, porque já havia nascido para isto. Mas havíamos sido chamados e escolhidos para podermos cooperar na organização da sua igreja e principalmente para receber o dom de doutrinar e ensinar a verdadeira doutrina. E isto Jesus consumou quando ungiu, escolheu, digo melhor, ungiu e consagrou a direção desta igreja. Pois bem, os anos se passaram. Chegou o momento, como eu lhes disse no início desta mensagem, em que a Santa Rosa, para receber definitivamente seu precioso galardão de Espírito Consolador, foi chamada ao Pai, para depois ser novamente enviada e cumprir sua missão à frente da igreja. Para ir, teria ela que deixar quem a representasse. Nós não poderíamos ser, porque não tínhamos sido escolhidos para isto, mas fomos escolhidos para doutrinar, para ensinar a doutrina, para falar aos corações, como nestes 30 anos temos falado sem cessar. 30 anos, digo eu, porque o bispo, em parte, encerrou sua missão quando deixou o corpo. Mas ainda continuo eu a falar com a mesma missão, e a palavra da direção desta igreja tem alcançado milhões e milhões de corações, sempre inspirada pelo Espírito de Deus e sempre inspirada por Jesus e pelo outro Consolador, e nos dias presentes, através do dom preciosíssimo do nosso estimado irmão Aldo. Então, como lhes disse, todas as coisas aconteceram e o irmão Aldo passou a integrar a direção desta igreja, agora como escolhido de Deus para representar o Consolador. E como eu já lhes afirmei, uma vez que recebeu o precioso dom para representar o Consolador e ser seu substituto na terra, logicamente ele representa também a Deus, a Jesus e a todo o poder celestial e o Espírito do Pai,
porque no poder divino não há separação alguma. Mas lhes recordei esta parte final, para lhes dizer que a Santa Avó Rosa é hoje o outro Consolador, rainha também do céu, à semelhança de Maria Santíssima, e com galardão e poderes e virtudes ainda em parte um pouco superior aos dela, de Maria Santíssima. Mas na terra foi mulher semelhante às demais. Muitas irmãs aqui a conheceram e muitos irmãos. Na aparência era mulher à semelhança das demais, mas no espírito, no talento, na coragem, na dedicação, na fidelidade e em todas as virtudes preciosíssimas que existiam em seu espírito, qualquer pessoa que com ela tratasse chegava à conclusão que ali estava uma mulher, porém de espírito sobrenatural e de poderes sobrenaturais, porque reconheciam que algo além do normal nela existia. E assim realmente era, na verdade, porque era a predestinada para ser o outro Consolador. O nosso irmão Aldo, como também já lhes afirmei, realmente é homem à semelhança dos demais. Sua natureza humana é semelhante aos demais. Porém, desde menino, teve preciosas virtudes as quais soube conservar. E é isto que eu quero ressaltar. A Santa Avó Rosa chegou a ser quem é porque soube conservar sua vocação. Ela soube ser fiel. Então foi superior a todos os demais que já surgiram nesta terra, porque soube ser fiel e conservar sua vocação para poder, na verdade, chegar a servir a Deus conforme havia sido determinado por Ele mesmo. E com o nosso irmão Aldo deu-se a mesma coisa. Ele guardou os seus dons, as suas virtudes. Ele guardou os seus predicados para que a escolha divina pudesse prevalecer. Eu lhes disse que a escolha para uma missão especial nesta terra não parte da criatura para Deus, mas de Deus para a criatura. Isto se deu com todos os quatro que compuseram e compõem até hoje a direção desta igreja. Na verdade, sempre tivemos em nossos corações o desejo de fazer o bem, como nosso irmão Aldo amou profundamente o bem e praticou a mais perfeita caridade desde a sua meninice, desde a sua juventude, e a Santa Avó Rosa também. E além de tudo, soube guardar a sua vocação, assim como a Santa Avó Rosa guardou. Então, chegou o momento em que foi chamado, pôde ser escolhido, pôde ser santificado. A Santa Avó Rosa completou sua santificação e, além de homem, passou a ser um santo de Deus, assim como a Santa Avó Rosa, além de mulher, passou a ser santa de Deus. E assim como nós outros, no nosso terreno, eu friso bem, não para fazer as obras que ele faz, mas para doutrinar, conhecer o profundo da doutrina e deixar esta doutrina escrita para o bem da igreja, enquanto a igreja lutar nesta terra, e para a revelação divina. Também pudemos cumprir nossa missão e a cumpro até hoje, porque soube guardar minha vocação para poder cumprir aquilo que Deus exigia de nós, no caso, digo, do bispo e de mim. Mas digo-lhes, portanto, que disto tudo nós concluímos um outro importante ponto de doutrina. É que o dom de Deus, o dom do Espírito de Deus, que é chamado na doutrina e nós ensinamos como o dom do Consolador, pertence ao Espírito de Deus e passou de geração em geração, através ou na vida de criaturas santas que souberam verdadeiramente dedicar-se ao Pai. Qual foi o dom que esteve em Abraão e que fez com que ele fosse tão fiel ao ponto de ser chamado o pai da fé e ser hoje santíssimo na glória de Deus? Qual foi o dom que esteve com os santos profetas, que o fizeram com que eles realizassem missão importantíssima nesta terra? Qual foi o dom que esteve em São João Batista, que o fez precursor do Messias? Qual foi o dom que esteve no próprio Jesus, que está dito na palavra da doutrina, que o Pai não lhe deu o Espírito por medida, mas de maneira total, absoluta e completa? Qual foi o dom
que esteve sobre os santos apóstolos, principalmente com alguns deles que foram sábios e profundamente doutrinadores, como São Paulo, São João e São Pedro. Qual foi o dom que esteve com Maria Santíssima? Qual foi o dom que esteve e está com eles todos e com a Santa Avó Rosa? E qual é o dom que está com o nosso irmão Aldo? E qual é o dom que está e esteve sempre com a direção desta igreja? É o dom do Espírito de Deus, com uma diferença, porém, que na Santa Avó Rosa, como consolador, no nosso irmão Aldo como seu representante, em Jesus como principal entre todos, esteve e está o dom absoluto do Espírito do Pai, como consolador, para realizar obras extraordinárias, para realizar milagres, cujos milagres acompanham a obra de pregação, para fazer com que a palavra da pregação seja, na verdade, comprovada como perfeita e como a mais absoluta revelação da vontade divina. E quanto aos outros, tanto os santos apóstolos que ficaram fiéis, como os profetas do passado, como nós, os outros da direção desta igreja, recebemos o mesmo dom, mas com a missão de doutrinar o povo, porque entendam que a doutrinação completa a obra dos milagres e da realização do poder divino, porque sem haver doutrinação, para que haja santificação e verdadeira conversão, não adianta em nada haver milagres, porque milagres feitos de uma maneira ou de outra existem em muitos lugares ou dizem existir em muitos lugares nesta terra, e a diferença entre os milagres desta igreja e os demais é que os milagres aqui feitos são realmente feitos pelo dom do Espírito de Deus e pelo dom perfeito do Consolador, que passando de uns aos outros e principalmente de Jesus para Santa Avó Rosa e dela para o irmão Aldo, chegou aos tempos presentes para realizar obra extraordinária. Então entendam que a diferença é esta, que além dos milagres aqui serem verdadeiramente do Espírito Consolador do Pai, Espírito de consolação, de conforto, de poder e de virtude, também estes milagres são acompanhados de um dom perfeito de doutrinação e de ensino da doutrina, para que o povo seja verdadeiramente sábio e instruído na mais perfeita verdade. Isto é importantíssimo que creiam, é importantíssimo que aceitem esta verdade como um ponto de fé indispensável para a sua salvação. Estou falando especialmente a algumas centenas de irmãos que no próximo sábado vão se batizar. E é preciso que creiam nisto. É preciso que creiam em Deus, em Jesus e em todos os santos. É preciso que creiam como realmente creem na Santa Avó Rosa como Consolador. Mas é preciso que creiam nesta Igreja Apostólica como única Igreja do Reino dos Céus, na sua missão divina, na sua inspiração divina. É preciso que creiam no nosso irmão Aldo como profeta de Deus e como representante de Deus, de Jesus e do Consolador, e como realizador das obras extraordinárias do Reino dos Céus nesta terra. É necessário que creiam em tudo isto e em toda a nossa doutrina, para, na verdade, poderem receber todas as virtudes e a bênção preciosa do batismo, e esta virtude de vida fique na sua alma para todo sempre, como ainda nesta manhã falei àqueles que aqui estavam. Então entendam que o irmão Aldo é participante do dom do Consolador, e uma vez que ele representa o outro Consolador, ele faz parte deste dom, e este dom é operado por ele também. Por isto, é o seu porta-voz, é aquele que transmite as suas ordens, é aquele que transmite ao governo da igreja a vontade divina, e não só as ordens do Consolador, como de Jesus e do próprio Pai, e é aquele que realiza ao lado da Santa Avó Rosa e junto com outros santos, milagres extraordinários e perfeitos. Como eu lhes disse,
é necessário crer assim. E o mais importante é provar que tudo isto é verdade, não só porque está na doutrina, como acabei de lhes ler há pouco, nos versículos que li do nosso livro Evangelho do Reino dos Céus, como também porque acabei de provar e na explanação de toda esta mensagem. Mas as provas aí estão, não só pela conversão de centenas e milhares de almas que através da missão desta igreja, da sua pregação e das obras que contemplam, verdadeiramente se convertem e se entregam ao reino dos céus para viver com Jesus e a Santa Vó Rosa, porque creem no poder operado nesta igreja apostólica. Então as provas aí estão, não só pela existência da igreja, pelo seu crescimento, pelo seu aperfeiçoamento, pelas suas vitórias, como também pelos notórios milagres realizados. Assim, temos lhes transmitido constantemente, inclusive através do programa Hora Milagrosa, os milagres extraordinários, maravilhosos do poder divino, que comprovam que, embora homem no corpo, mas com o espírito cheio da graça divina, é ele, na verdade, representante de Deus nesta terra, assim como a Santa Vó Rosa foi enquanto esteve no corpo e é, assim como todos os santos são, e assim como nós que compusemos e eu que componho até hoje a direção desta igreja, representamos os santos e o poder do Pai e do Consolador com a missão de pregar e doutrinar. É preciso que assim creiam para que sejam muito abençoados e felizes em toda a sua carreira de fé. Amém. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós muito te adoramos e profundamente agradecidos, reconhecemos diante de ti a tua glória e a glória do teu Espírito, a glória de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa e Bendita Vó Rosa Consolador, a glória e a honra de todos os teus santos, de cuja glória nós participamos na terra, como povo escolhido, como teus santos que somos. E reconhecemos também e muito agradecemos a Santa Vó Rosa pela glória e a honra do ministério do nosso estimado irmão Aldo, que assim nos conduz nos tempos presentes a todas as coisas, para que possamos, na verdade, sermos governados e dirigidos pelo outro Consolador. Por tudo isso nós te adoramos, ó Pai, e muito agradecemos pela revelação da doutrina, através do dom preciosíssimo da Santa Vó Rosa, quando ainda estava em seu corpo, e pelo dom precioso que junto com o irmão Aldo ela exerce hoje. E agora, ó Santa e Bendita Vó Rosa, eu louvo a Senhora e agradeço por tudo quanto a Senhora tem feito, junto com todos os santos e com o nosso irmão Aldo, para nos dar vitórias nestas reuniões, para nos fortalecer e para guardar e amparar a todo este povo que aqui está. E agradecemos pelas bênçãos que tens concedido e pela saúde que a Senhora lhes tem dado. Agradeço por esta reunião, por tudo quanto foi feito até agora e confiamos que estaremos no domingo encerrando com muita alegria de coração a realização deste batismo. Ó Santa Vó Rosa, eu rogo que a Senhora tome conta especialmente de todos quantos vão se batizar, dos que são sinceros, dos que vieram com um coração sincero e puro, que a Senhora os abençoe e tome conta deles. Os que vieram, talvez ainda errados em alguma coisa, que se estão arrependidos sinceramente, que a Senhora os perdoe e santifique o seu espírito e lhes dê vida, fé, confiança, para que sejam verdadeiramente novas criaturas quando se batizarem no sábado. Eu oro também pela saúde de todos eles e todos quantos aqui estão, suplicando que a tua graça esteja com eles e a tua bênção e a bênção do irmão Aldo, para que eles tenham saúde se por acaso estejam doentes, alguns deles, e a tua virtude esteja com eles, ampará-los e protegê-los. Abençoa a vida deles, os seus empregos, os seus lares e as suas famílias. E assim peço por estes cujos nomes estão nesta caixa de oração, rogando que igualmente todos os males que atribulam estas criaturas sejam afastados e destruídos, e eles tenham saúde. Tem compaixão dos que estão enfermos, dos que estão nos hospitais e nos sanatórios e dos que sofrem. E eu os entrego a todos em tuas poderosas mãos. Santa Vó Rosa, despede a todos com a tua paz. Leva os que vão para os seus lares, que vão se retirar para as suas casas, leva-os com a tua bênção e guarda também os que aqui ficam. E dá-nos a tua bênção
prepara todos para o dia de amanhã, guardando aqueles que vão trabalhar, que vão se dirigir aos seus empregos, livrando-os de perigos e males. E por tudo, nós te louvamos e te adoramos e te glorificamos, glorificando ao Pai, ao Filho, ao Divino Espírito, a Maria Santíssima e a todo o poder celestial. E que a comunhão do Espírito de Deus e a sua bênção, a bênção do nosso Deus, Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o Consolador, a bênção do irmão Aldo e a minha, esteja com tantos quantos a merecerem e permaneça em seu coração. Amém.